Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 12 de abril de 2024, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo este promovido e realizado pela Sociedade Espírita Obreira do Senhor de Curitiba, Paraná. Nós gostamos sempre de lembrar no início, para as pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, que esse estudo ele é transmitido ao vivo e todos estão convidados a participarem. Basta entrarem lá no nosso site, www.senhor.org.br. Lá vai existir o caminho onde as pessoas fazem uma inscrição. E às sextas-feiras, às 19 horas, um pouquinho antes, normalmente a partir das 18 horas, já são disponibilizados um link e a pessoa poderá participar conosco ao vivo. E também aquelas pessoas que queiram assistir os vídeos anteriores, como outros estudos, é só entrar lá na nossa página, vai ter lá o caminho, as playlists, né? Ou se não, pelo canal do YouTube, encontrará lá esse, como outros estudos, o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no segundo ano, que nós já estamos retornando, é um estudo que a gente sempre vai voltando a estudar novamente, né? Mas já tem do ano passado completo lá, assim como o estudo da Revista Espírita, do magnetismo, e um amplo material aí de estudo para aqueles que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, hoje nós estamos no nosso estudo número 4, e nós estamos na parte da introdução. Então, Kardec aí vem colocando ali todas as rejeições, as questões aí sobre a filosofia espírita, esclarecendo totalmente como é que foi feita a obra, como é que é a filosofia espírita em si, né? E hoje nós estamos no item 14º, e ele continua, estava falando na semana passada sobre as rejeições, né, as objeções, né? Então ele continua nesse item também, abatendo esse tema, né? Debatendo esse tema. Então vamos lá. Passaremos brevemente pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem. Se ela não oferecesse margem a uma observação essencial, se ela não merecesse margem a uma observação essencial, né? A ortografia deles, como dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Olha, essa aqui é uma colocação bem interessante para nós compreendermos, né? Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Isso nós debatemos bastante na semana passada, né? E é o que vale realmente é conteúdo, né? A ideia dos temas, né? Livre da matéria, a linguagem de quem que usam entre si é rápida, o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouca vontade hão de eles se sentirem quando obrigados para se comunicar conosco a utilizar-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para
obviarem esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos efasiados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência a lentidão de sua pena, sempre muito atrasada no de acompanhar o pensamento. Compreende-se, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, normalmente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observa-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia, por eles ditadas, desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Item 15º. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhece. Daí a pressa com que, do fato de haveres perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos, tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropiam-se o cérebro, que é do pensamento. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Esse permanece intacto e, desde que se liberta a matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser dos espíritos, em que com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita seria sobre outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido,
ele é um preservador contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhes parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocramente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis a seu adiantamento. Se sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra, muito considerável, já ascendente, o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que hão dado o trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não tem feito os que abalam as imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo às crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. E para alcançar tão belo resultado, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebro delicado. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela o saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Eu acho que esse tema que ele coloca aí da figura do diabo, as famílias tradicionais aí, que veio do catolicismo, é comum, né? Desde criancinha, os pais aí para querendo botar medo nas crianças, não vai ali que o bicho-papão pega, não vai ali que ó, o diabo cria essas imagens figurativas desses demônios, né? Botando medo para que as pessoas
não façam determinadas coisas, não se comporte, né? É nesse sentido que ele está falando, e realmente um estrago é muito grande nisso, né? Quantas e quantas que ele coloca ali que plágios, aquelas memórias não ficam afetadas aí pelo resto da vida delas, né? Infelizmente, isso ocorreu muito, né? Ainda ocorre até hoje. 16º. Resta-nos ainda examinar duas objeções únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseia em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessa teoria, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médios se achariam no estado que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médio tiraria de si mesmo, e por efeito da sua lucidez, tudo o que se diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Olha o que o Kardec coloca aqui embaixo agora, aqui nesse parágrafo. Não seremos nós quem conteste ao poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Você veja, o Kardec estudou o sonambulismo e o magnetismo por mais de 35 anos. Conhecia profundamente, né? Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passível, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, como os outros, diremos, entre aspas, vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo, fecha aspas. Opor-lhe-emos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então revelou? Precisamente estes mesmos médios cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo auriam, né? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências, estas humanas, as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou não o são. Se o são, e se podem confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se, sem contradição, que não estejam com a verdade. Concordamos e que, efetivamente, acho que pulou aqui, não esteja com a verdade, ok, agora aqui, voltou para trás aqui. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médio, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se haveria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente
as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médio prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Segundo a outra opinião, o médio é a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas em vez de sair de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele os toma ao meio ambiente. O médio será então uma espécie de espelho, a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas destas. Não é lícito negar-se e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Essa influência, no entanto, difere muito do que supõe existir, e dela há que faria no médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam, vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram ao contrário. Há, pois, nesta maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras. Sendo impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam, ou explicam a seu modo. Seria espiciosa a teoria que sustentam, se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médio são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões, mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem que a radiação vai muito além do ciclo imediato que nos envolve. O médio é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que as inspirações não lhe vêm dos que se acham selados. Ele as vai beber fora na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. Não me parece que em semelhante teoria se encontrem explicações mais simples e mais provável que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam espaços, que em contato conosco nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choquem mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é o ponto capital, sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a que poderia chamar refletiva, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi dita pelas próprias inteligências que se manifestaram quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médios beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais, por que estranha coincidência? Milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo terráqueo,
e que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa? Seu primeiro médio que apareceu na França sofreu influência de opiniões já aceitas na América, porque singularidade foi ele buscá-la a 2.000 léguas, além do mar, e no seio de um povo tão diferente pelos costumes, pela linguagem, em vez de tomar ao seu derredor? Há ainda outras circunstâncias em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio de escrita, nem de palavras, e sim por pancadas, concordante com as letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médios nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência, que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções, e não formular conclusões antes de ter visto tudo, reconhecerão a importância de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc.? Se o médio fosse espelho do pensamento assistente, nada seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, perguntando a seu turno: por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisas tão simples de acordo com o axioma? Quem pode ao mais, pode ao menos. E daí conclui que não são os espíritos os que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma adulta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ele se daria como responder seriamente e fora lógico que, do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse o interrogante, se concluísse ele tolos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores, é que não responde a questões ociosas ou ridículas e não consente em ir para Berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos finalmente, por que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes em dado momento, e passado este, não há pedidos nem súplicas que o façam voltar? Se o médio obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clara evidência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pelas próprias vontades dele, é que o médio obedece uma influência que lhe é estranha, e aos que cercam, influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade.
17º item é: o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se conhecesse a fundo. Podem ter muito atilamento, muita instrução, mesmo muita instrução mesmo, e carecer de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível ao seu juízo. Há também muita gente para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos algumas coisas mais do que simples passatempos. A ciência espírita compreende duas partes. A primeira, uma relativa às manifestações em geral, filosófica, outra relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição do que não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta. São para demais profundos e extensos para ser adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, porque dentro desta condição você pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Ele vem em toda essa parte da introdução colocando essa importância do estudo sério, né? Constante da filosofia espírita. Não produzisse esse livro outro resultado, além do demonstrar o lado sério da questão e de provar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nem o mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nelas exarados não são descriação nossa. O mérito que apresenta cabe a todos os espíritos que a ditaram. Esperamos que dará resultado o de guiar os homens que desejam ser mostrado nele estudos, a fim grande e sublime, ou do progresso individual social, que eles indicaram o caminho que eles conduz a este fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos são do espaço. Encontram na distribuição de corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordos com a lei do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deveriam estar preenchidas por globos que lhe tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhe era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto essa lacuna não pode existir, e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando então a causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhes os elementos e mais tarde os fatos que lhe vieram confirmar as previsões. Apliquemos esse raciocínio a outro de ideias. Se observar a série dos seres, descobre que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente.
Entre o homem e Deus, porém, entre homem e Deus, porém, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem termina os anéis dessa cadeia, que ele transponha sem transição a distância que separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse os astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outro haveria desconhecido. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos lá mostra, preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E esses seres esses seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encandeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, como lá é o vácuo que eles ocupam. E vos que ride dele, ousar a rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. Então, assim termina, né, a parte da introdução. Eu resolvi parar aqui hoje, porque nós vamos começar no outro assunto. Então, achei melhor pararmos por aqui para não misturar muito o assunto, mas aí foi a parte da introdução, né, que o Kardec vem colocando ali as objeções, os conceitos básicos do Espírito, colocou no primeiro capítulo, as necessidades que eu acho que a gente vê bem na parte da introdução aí no estudo sério, né, de como você estudar a doutrina espírita, que deve ser um estudo contínuo e profundo. Então, agora temos aí um espaço aí para esse questionamento. Quem quiser fazer algum comentário, quiser colocar, está liberado. Pode falar. Pereira, eu tenho, assim, uma coisa, eu acho que não seria nem uma pergunta, mas as outras duas seriam. Quando você falou, assim, do diabo, ele seria, que foi comentado lá no início, né, da aula hoje, do estudo de hoje, seria cultural, porque na minha profissão, em outros lugares, muitas pessoas ainda falam do diabo, mas seria cultural? Sai do aspecto religioso e viraria cultural? Assim, como você falou, bicho-papão, homem do saco, alguma coisa seria assim ou não? Então, se nós dizermos assim que é cultural, aqui para nós, aqui do Ocidente, principalmente os seguidores da religião católica, até que você é professora, você pode classificar isso, porque eu acho que determinado grupo ele chega a ser uma parte da cultura, né? Tanto é que alguns até, vamos dizer assim, cultuam, né? Diabo, aquelas figuras, fazem alguns teatros, fazem algumas peças. Então. E até em outros países, né? Que é cultura. Cultua, né? Então, foi meio um pouco cultural. Mas aí o que ele coloca aí, se você coloca isso na maneira, vamos dizer assim, de diversão, brincadeira, tudo bem, mas o problema não é esse, quando muitas vezes ele é colocado hoje já está mais, vamos dizer assim, as comunicações estão mais amplas, não é tanto, mas eu fui criado numa região mais longe, assim, das cidades maiores, então, naquelas regiões era muito comum criar essas fantasias aí diabólicas, né? Olha, que o diabo apareceu assim, que não sei o quê, que levou, que, né, cria-se um inferno, mas tudo com o objetivo do quê? De pôr freio, pôr medo, né? Nesse sentido que ele está colocando, né? Entendi. Mas agora, eu acho que, com o tempo, ele foi fazendo parte da cultura de algumas regiões, de alguns lugares, né? Porque tanto é que cria-se até filmes, teatros. Sim. Agora eu tenho uma dúvida. Ali você leu no caso assim, ó, médium é o reflexo de toda a humanidade. Médium, espelho dos pensamentos dos assistentes. Como assim, ó? Ele é o reflexo de toda a humanidade. Então, pelo que eu entendi, assim,
bom, todos os médios têm que tomar cuidado, porque em toda a sociedade em que ele está inserido, no meio que ele trabalha, no meio que ele vive, se seria apenas quando ele vai para um trabalho mediúnico, ou seria amplo no 365 dias? Por isso que nós temos que estudar o texto completo. Veja bem, ele estava citando um grupo de pessoas que fazem objeções ao espiritismo, que esse grupo, essas pessoas que colocaram essa frase. Colocaram essa frase. Mas não foi, colocaram essas colocações. Mas o Kardec não concorda com isso. Não colocou, Não, entendi. Então, quer dizer, seria a sociedade mesmo com esse entendimento, né? Não diria sociedade. Ele está dizendo que existe um grupo de objeções que colocam isso. Isso até hoje existe algumas pessoas que dizem, olha, é comum, já ouvi isso aí, até na atualidade, algumas pessoas que defendem isso, que tudo está em todo, então tem as pessoas que têm essa capacidade que conseguem captar essas mensagens, né, em torno e até toda a humanidade. Eu já ouvi isso de pessoas intelectualizadas que querem colocarem essas questões assim para não, vamos dizer assim, não dar crédito à filosofia espírita, que é os espíritos comunicando, dizer que é o próprio médium, né? Que eles não aceitam os espíritos com a probabilidade da existência, que nós vivemos em outra dimensão, né? Que nós não morremos, o corpo físico morre, o espírito não morre. Então eles criam isso e defendem claramente. Por isso que depois ele foi rebatendo todas as linhas de pensamento, né? Ele fala, foi isso aí. Né? E assim, médium é espelho do pensamento dos assistentes. Então, mas não foi o Kardec que colocou isso. Também, claro. É a continuação, isso. Então, ele quer dizer ali, estava falando que numa reunião seria isso? Aí... Não, a pessoa estava dizendo, rebatendo para não... Eu não entendi isso. As pessoas, para não darem credibilidade à filosofia espírita, que nós acreditamos que é os espíritos que se comunicam. Então, ele estava colocando como que as pessoas, esse grupo de pessoas lá, que pensam dessa maneira, entende? Então, por isso que ele falou que é aí que está, eu acho que a grandeza do Kardec. Você vê que depois ele vai rebatendo, colocando vários fatores que isso não pode... Ele vai rebatendo e provando, né? Provando, demonstrando. Provando, exatamente, cada um. Olha que grandeza dele, né? Quando ele vai ali rebatendo ali, demonstrando que isso, se fosse assim, como que às vezes vem comunicações diferentes, né? E vai ficar na dúvida, né? Na dúvida e tal, né? Então, por isso que eu acho que é muito bacana estudar isso, né? Porque a gente vai sabendo, e hoje, às vezes a gente ouve isso aí. Até na mídia aí, alguns educadores falando isso, né? Não, tem pessoas que pegam todo, que nós formamos parte de um todo, e tem os que captam, mas isso já existiu em algum lugar. Mas peraí, como assim, né? E agora nessas redes sociais, a gente ouve cada situação, eu não sei se todos têm aí em casa as redes sociais e tal, eu estava até seguindo um podcast espírita, e cada situação que estava falando, que eu comentei aqui na minha família, com as minhas filhas, cada absurdo, por mais que a gente sempre está estudando, mas nunca sabemos tudo, né? 1%, 0,01%. Mas cada absurdo, falando de Kardec, falando do Chico, falando de magnetismo, cada situação, e falando de médiums também, que aí é necessário para isso, os estudos e tirar dúvida. Aí eu vou perguntando todas as... Não, isso. Por isso a importância de estudar essa parte da introdução do livro dos Espíritos, porque ele vai explicando tudo isso, né? E é interessante essas coisas assim, que às vezes a gente não dá valor. Ontem, inclusive, que eu estava comprando meu carro, eu fui até a Casa Espírita, a que já está em Curitiba, né? Para um estudo de mediunidade que tinha lá, e depois voltei de Uber. Aí eu peguei o Uber, estava voltando, aí o motorista do aplicativo chegou lá, parou lá, aí eu entrei no carro, aí ele falou, o senhor estava aqui, né? Eu falei, estava, assim, o senhor é espírito? Eu falei, sou. O cara é bem bacana ele, né? Ele falou, poxa vida, é interessante isso, aí, como é que é isso? Como é que funciona, né? A pessoa fica curiosa. E eu fui explicando, assim, como é que era o espiritismo, tudo. Ele falou, olha, você está falando aí as coisas, e eu fui falando para ele, que nós somos cristãos, que nós, né? Tudo isso que a gente conversa, assim, normal, percebi que é uma pessoa bem inteligente. Ele foi engraçado, sabe por que eu perguntei isso para você também? Como é que existe divergência de pessoas?
Ele falou, essa semana aí, eu estava andando aqui, entrou um casal com uma criança, pequena inclusive, e eles intitularam que ela era um adepto do satanismo. Uma seita. Sabemos que existe uma seita que cultua o Satanás. Sim, Aí ele falando assim, puxa vida, olha. E eu fiquei pensando, ele falando assim, ele não era católico, ele não se titulou cristão, né, tal, e eu explicando para ele essa questão assim. Ele falou, eu fiquei pensando naquela assim, que tinha uma criancinha pequena junto. Como é que pode um pai, uma mãe dessa, né, eu ter uma ideia disso e cultuar o Satanás, né? Ele ficou indignado com isso, e a pessoa intitulou dizendo que cultuava e seguia, e existe. então. Se você procurar, qualquer Não, um de nós. então é isso que vou dar até um depoimento aqui. Onde eu trabalhei, eu tive que participar de uma reunião, não era minha aluna, é uma adolescente, é a mãe dela, o pai dela, o padrasto e ela, e a irmã e o irmão, fazem essa coisa eles são reverência ao satanismo, porque no livro dela, foi achado no caderno dela, no fundo das folhas, assim, fotos, imagens de assim, e ela falando coisas absurdas, tudo do Satã, então, não teria nem como. Quando a gente ficou, eu não fiquei parada, mas é algo assim você imagina, uma criança e um adolescente pensar dessa forma, e Pois ter é, isso. e tem bastante, né? Tem, A gente sabe muito. disso. É que a gente não sabe porque a gente segue uma linha assim, mas se você a gente pesquisar aí, só procurar hoje, qualquer um que entrar aí no Google aí, pesquisar aí, você vai ver só esse grupo de pessoas que são adeptas disso, segue isso. E por isso que sai muitas vezes esses rituais aí, essas coisas tanto terríveis que acontecem aí, né? Infelizmente existe muito forte ainda, né? Obrigada, Pereira. Bom, gente, acho que era isso. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas é para só encerrar esse tema. Então era isso. Pode falar, Juliana. Boa noite, seu Pereira. Boa noite. Ali na questão quando fala da loucura, a loucura e esquizofrenia, até onde que a gente pode dizer que é um problema espiritual ou é uma predisposição orgânica? Porque às vezes procuramos o centro com problemas espirituais, psicológicos, e como que a gente consegue ter certeza que é apenas um problema espiritual, que a gente não está precisando mesmo de ajuda psicológica e acaba misturando ambos e fica só achando que é só espírita, assim, só é problema espiritual, que precisa trabalhar a mediunidade, mas está precisando urgente de ajuda. Então, ali no texto, inclusive, o Kardec deixa bem claro que não é por exemplo, assim, não é uma questão só do espiritismo, né? Não é só que inclusive ele coloca em qualquer outra religião, mas ele deixa bem claro o tema predisposição orgânica. A pessoa já tem uma predisposição disso. É claro que essa predisposição, nós como espírito, nós entendemos que essa predisposição ela veio já de uma programação reencarnatória, talvez para ela vir com essa predisposição até para melhorar e desenvolver. Então a questão é identificar o que é uma patologia, o que é realmente o que é realmente um processo obsessivo. Nós tomamos muito cuidado quando a gente trata com muitas pessoas disso. Primeiro, até no magnetismo, quando a gente trata as questões ligadas aí a depressões, essas coisas assim, que a pessoa procure um médico, procure um psiquiatra, que às vezes não, quase sempre ela precisa tomar medicamentos, porque existe uma destruturação cerebral ali que precisa ser tratada medicamentosamente. Então não podemos despertar isso. Mas na contrapartida também existe um fenômeno ou por sintonia, ou qualquer coisa assim, que favorecem, às vezes, vamos dizer assim, essa sintonia com os espíritos, desafetos e outras coisas assim, que prejudica muito. Então, lendo o texto, inclusive hoje aqui, nós temos isso aí também, que ele coloca ali das questões. Hoje, quando se fala em doenças mentais, aí dá uma classificação enorme. Naquela época era tudo mesmo considerado loucura, né? Colocar loucura como tudo em geral. Né? Hoje eles classificam e tem várias. Então, mas tem que tomar cuidado que, às vezes, há necessidade, sim, quase sempre há necessidades da pessoa cuidar da questão orgânica, né? Esquizofrenia, essas coisas, tem que tomar medicamento.
E o outro lado é trabalhar, aí entra a casa espírita, os conhecimentos espiritismo, trabalhar para que a pessoa, vamos dizer assim, saia dessas sintonias, né, obsessivas aí, desses espíritos inferiores que estão próximos ali e consiga evoluir. Então, eu mesmo, quando tenho muito cuidado com isso, de achar que tudo, jamais pensei assim, e as pessoas que a gente conhece também não pensam assim, né? Se pensar isso, não, mas nós sabemos também, aí nós sabemos, e o próprio Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, e põe na outra parte, na própria estudo do Livro dos Espíritos, que muitas pessoas que eram intituladas loucas, não eram nada mais do que médios, né? Processo obsessivo, tem que separar isso também, né? Que também existe. Ele está apenas dizendo que se a pessoa tem a predisposição orgânica, ou ela estudando o espiritismo, ou qualquer outra coisa que excita seu cérebro, pode desencadear esses processos de loucura. E não é porque que ele veio no espiritismo que ficou louca, né? Ele coloca essa questão aqui, né? Mas depois também, quando nós estudamos mais profundamente, vamos estudar no próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele coloca que muitas pessoas que eram consideradas loucas, não eram loucas, assim, né? Não tinha essa, era realmente pessoas que estavam passando por processo obsessivo. Tem que tomar muito Sim, cuidado. entendi. Obrigada, seu Pereira. Mais alguma questão? Então, alguém quer fazer a nossa prece de encerramento? Eu faço. Então, faça. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de evolução. Agradecer pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, aos mentores espirituais e a todos os irmãozinhos que chegam também para poder se evoluir e amenizar suas dores, tristezas. Que o Senhor Jesus esteja sempre junto de todos nós. Que todos tenham uma boa noite e um bom final de semana. Que assim seja. Assim seja. Boa Então, noite,